Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão relativa à função sintática dos pronomes. Vamos ao enunciado. Leia a sentença abaixo. Na sentença diz: a resposta que lhe darei é esta, sempre lhe fui fiel. Analisando sintaticamente os termos que, lhe e lhe, que aparecem no trecho acima, temos, respectivamente, analisando o contexto, nós temos a resposta que. O que é esse que? Esse que é um pronome relativo. O que o pronome relativo faz? Ele retoma o termo antecedente, exercendo uma função a posteriori. Então, qual é a função sintática desse pronome relativo? Vamos substituir a resposta nesse contexto. Resposta lhe darei é esta. Eu darei a resposta. O que acontece? Esse que exerce a função de objeto direto do verbo dar. Se exerce a função de objeto direto, nós já podemos eliminar várias alternativas. Eliminamos a letra C e a letra E. Agora, vamos analisar o li. Para analisar o li, nós temos que perceber que o li ele ocorre em virtude do verbo dar. Ele é um complemento do verbo dar. Se ele é um complemento do verbo dar, só pode se tratar de quê? De um objeto indireto. Nesse caso, o verbo dar está sendo empregado como bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É um verbo que exige dois complementos. Um complemento não intermediado por preposição, que é o objeto direto, como já dito. É esse que, pronome relativo que retoma esse substantivo resposta. E exige também um objeto indireto, que é um termo que é regido obrigatoriamente por preposição. E qual é o objeto indireto? Justamente esse li. Li é o pronome oblíquo átono que, quando completa o sentido de um verbo, só exerce a função de objeto indireto. Lembrando que os pronomes o, a, os, as exercem função específica de objeto direto. Já o me, te, se, nos, vos, esses pronomes podem exercer função de objeto direto ou objeto indireto. O li é específico. O li só exerce função de objeto indireto quando completa o sentido de um verbo. Um fator interessante é entender que a regência, a predicação, é circunstancial. O verbo dar. Eu posso dar algo. Eu posso dar a alguém ou posso dar algo a alguém. Nesse caso aconteceu essa predicação, ele sendo bitransitivo, dar algo a alguém. Eu tenho o que como objeto direto, está retomando a resposta. Eu tenho o li como objeto indireto e tem esse verbo dar, está sendo empregado bitransitivamente. Então, eu tenho objeto direto e objeto indireto. Ficamos então com as letras A e D. Agora, falta analisar o último li. Eu tenho, no último segmento, sempre lhe fui fiel. Analisando o contexto, eu tenho o sempre, que é um adjunto adverbial de tempo. Agora, qual é a função desse li? Perceba que eu tenho o fui fiel. O que é o fui? O fui é uma forma do verbo ser, né? Eu fui, tu foste, ele foi. Eu lhe fui sempre fiel. Tem um sujeito oculto no contexto, né? E o que acontece? A gente tem que analisar esse adjetivo posposto, que é um predicativo do sujeito, né? Se eu tenho um verbo de ligação e tenho um adjetivo posposto, eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, analisando a regência nominal, o adjetivo fiel ele exige preposição, não exige? Quem é fiel a alguém. Se é fiel a alguém, esse adjetivo exige a preposição a. E o que ocorre? Quando eu tenho essa construção com o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, e esse predicativo exige a preposição a, eu tenho um complemento nominal, né? Eu sempre fui fiel a ele, eu sempre fui fiel a ela. Eu posso fazer essa substituição por a ele ou a ela. Comumente é isso que ocorre. Então temos a função do li como complemento nominal do adjetivo fiel. Vale dizer também que ocorrem construções assim, não somente com adjetivos, mas também com substantivos abstratos. Esses substantivos eles sempre vão exigir uma preposição. E esse li vai ser o quê? Vai ser o complemento que vai estar substituindo esse termo preposicionado. Agora perceba que, como ele está completando o sentido de um adjetivo, não pode se tratar de quê? De um objeto
indireto. Objeto indireto, completo sentido de um verbo transitivo indireto. E quando eu tenho complemento nominal é relacionado com o quê? Com substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Um mnemônico é decorar a palavra asa. Adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. Ajuda a memorizar. Então, quais são as funções sintáticas respectivamente? Que, objeto direto, li, objeto indireto, e o li, complemento nominal. Temos que o gabarito, então, é letra D. Caso tenham gostado, inscreva-se no canal e deixem um like.